Vocês vão receber a mensagem aí que vocês estão sendo gravados. Uma boa noite a todos. Então, assim, como eu estava falando anteriormente, antes de alguns colegas chegarem aí, quando vocês me enviam um e-mail com trabalho, é importante, tá? Eu venho respondendo aos alunos que, quando me mandam um trabalho, que vocês mandem o nome do arquivo com o nome de vocês. Então, por exemplo, exercício seção 2.3, alunos aqui, por exemplo, que estão online. Então, seria exercício seção 2.3, Carla, Davi e Lavínia, por exemplo. Esse é um nome de arquivo que eu gostaria, porque facilita a minha organização. Eu já comentei em aulas anteriores que quando vocês mandam por e-mail, eu faço o download do arquivo, é difícil depois vincular, né, o e-mail ao arquivo, que eu faço download para uma pasta. Mas, enfim, essa é uma das condições, vocês mandarem, né, de acordo com as instruções, e a outra é manter o AVA atualizado. Então, eu vou já deixar um recado inicial, por favor. Tem 2 colegas que nunca acessaram, por isso que eu perguntei sobre o representante. Vocês estão com papel e caneta aí, gente? Vocês estão com anotação? Sim. Sim? Sim. Anota para mim, por favor, para vocês entrarem, passar essa informação para o representante da turma. É o Matheus Lucas Rodrigues. Matheus Lucas Rodrigues e o Michael Douglas Mendes Dias. Esses colegas nunca acessaram a nossa plataforma, tá? Você pode repetir, Matheus? Matheus Lucas Rodrigues e Michael Douglas Mendes Dias. Ok. Os demais colegas, deixa eu até ver na lista de chamada aqui, mas os demais colegas não fazem parte da nossa alçada. Por exemplo, só vou falar alguns nomes, vocês me falam se são da turma de vocês, mas eu acho que não, tá? Arissa, Carlos Eduardo, Eduardo Conforte, Flávio Ribeiro, Gabriel, Giovanni, não são da turma de vocês, não, né? Não, professor. Não. Vou falar só mais alguns nomes aqui, por favor. Pedro de Carvalho, Everton Gonçalves, Flávio Ribeiro, Glauber, Pedro, Sudário, também não são da turma de vocês, né? Não. Maravilha. Então, são só esses 2 nomes mesmo. Só repetindo, Matheus Lucas Rodrigues e Michael Douglas Mendes Dias. Eu preciso que vocês falem, por favor, para o representante entrar em contato com eles para verificar, para a gente ter um feedback de por que eles não acessaram o AVA. Então, recapitulando, vocês mandam um e-mail para mim, eu dou o recebido e, posteriormente, eu acesso o AVA para verificar se vocês estão na sessão juntamente comigo. A sessão dessa semana é a sessão 2.3 e na sessão 2.3 nós dividimos em 2 partes. Na semana passada eu passei uma parte do exercício onde tinham 2 comandos, né? Vocês fizeram uma matriz de caminho e fizeram o comando estender, certo? E o prazo da turma de vocês para mim mandar esse material é hoje 23h59. Alguém com alguma dúvida? Vocês conseguiram mandar? Estamos bem? Tranquilos? Pessoal, por favor. Ô, Charles, você repete para mim a informação aí que eu não escutei, que eu estava aqui entrando no grupo? Tá, Luiz. Então, na semana passada eu passei um exercício para vocês com prazo de entrega para hoje, 23h59. Eram 2 comandos para serem feitos, uma matriz de caminho e o comando estender. E eu perguntei se tiveram alguma dúvida, alguma coisa, porque todos os trabalhos que estão... Desculpa, eu que fui ler aqui a mensagem no grupo e me perdi. Todos os trabalhos de vocês devem ser enviados até hoje, 23h59 da semana passada.
Ah, entendi. Agora entendi. É porque eu não consegui entrar na aula que estava lá no portal do aluno. Eu estava pedindo um login, eu não estava entendendo, eu não consegui acessar a aula e eu esqueci qual que eram os comandos, entendeu? Mas tá Entendi. tranquilo. Tá, ô, Luiz Felipe, inclusive a sua situação é similar à do Davi. Eu vou mandar uma mensagem para o Leandro para ver se ele pode entrar no grupo e passar as instruções, porque recorrentemente alguns colegas estão com dificuldade de acesso, não é isso? Deixa eu mandar uma mensagem para o Leandro aqui. Perguntar se ele vai entrar na aula para ajudar os. Quais são os problemas, então? Vocês não conseguem ver o vídeo das aulas anteriores? Foi isso que o Davi relatou, né? O seu é o mesmo problema, Luiz? Isso é o mesmo problema. Até os primeiros exercícios que você pediu para a gente entregar, que foi o da planta, e o outro lá, que era aqueles vários comandos que você pediu, eu consegui entregar com facilidade, entendeu? Que eu estava conseguindo ver a aula, mas esse último eu não consegui ver. Aí eu esqueci quais que eram os comandos e não fiz, entendeu? Entendi, tudo bem. Eu mandei uma mensagem para o Leandro aqui. Tá. A Tainara também me mandou uma mensagem. Porque na semana passada eu enviei uma lista com os colegas que estavam com outros problemas, né? Não de acessar, porque o acessar a gente vai conseguir resolver junto com o Leandro, mas problemas de não ter o computador ou estar com problema de instalação de software. Então, eu ainda não tenho uma resposta, isso foi mandado para coordenação. Eu também mandei uma mensagem aqui para o Leandro agora. Ele mandou uma mensagem para o Davi, vou até abri-la aqui, que foi o seguinte: problemas ao. Vamos ver o que o Leandro falou. Precisa dar o aceite dela dentro da área de participantes para que ele consiga visualizar a aula. Se quiser, posso acompanhar no dia da aula para poder evitar aparecer esse erro. Eu mandei uma mensagem para o Leandro, ele ainda não me respondeu. Então, eu vou deixar aqui o celular a postos, tá, pessoal? Qualquer situação, eu faço uma interrupção aqui, mas para essa semana a gente vai ter uma situação melhor. Por quê? Todas as aulas, a partir da sexta-feira passada, começaram a ser postadas no YouTube. Então, qual que é o procedimento? Vocês sabem que a nossa aula ela explicativa vai até as 20h15, depois nós temos um intervalo de 30 minutos, e aí, depois do intervalo, vocês vão tirar as dúvidas, obviamente, como sempre fazem, só que nesse período eu vou aproveitar para fazer o download dessa gravação que está acontecendo aqui, né? A gente está gravando, e depois que eu fizer o download, eu faço o upload para o YouTube. O servidor do AVA de vocês estava ficando pesado. Então, faço o upload para o YouTube. E o link que eu vou compartilhar da aula de hoje é um link do YouTube, não um link do Teams, como estava acontecendo anteriormente. Então, acredito que pelo menos daqui em diante a gente não vai ter mais esse problema de acessar as videoaulas. Estou com um telefone aqui, tá, gente? Estou aguardando verificar se o Leandro vai me responder, até agora não, porque ele falou que ele respondeu até o e-mail do Davi, falando que acessaria a aula junto comigo para facilitar o acesso aos vídeos anteriores. Então não vamos deixar esse assunto morrer, não. Se até 8h15 eu não lembrar disso, ou eu estiver aqui dando andamento da aula, vocês podem me interromper aí para lembrar, tudo bem? Tá bom. Aí, porque no caso, se você conseguisse pôr a aula da semana passada no YouTube e desse um prazo para me entregar junto com o exercício que você passar hoje, aí eu conseguiria entregar tranquilo, entendeu? Vamos fazer assim, Luiz. Toda a formalização, todas as justificativas, a gente está fazendo por e-mail, certo? Então, é um problema, o Davi também tinha relatado, não sei se tem mais colegas na situação, mas agora já sei que são dois. Manda um e-mail para mim. O do Davi a gente está conversando aqui, né? Tem e-mail meu, tem e-mail do Leandro, então já tá bem adiantado. Sempre responda em cima do e-mail que apresenta o problema. Então, o Davi está sem microfone, mas acho que está me ouvindo, né? Então no caso, a gente já está com uma conversa ali, com um histórico de conversa. Quando for mandar o trabalho, manda, olha, estava com problemas anteriores,
como as nossas conversas aqui evidenciam, agora segue o trabalho. Então, depois que eu liberar aqui o acesso ao vídeo, Luiz, você manda um e-mail para mim. Estava com problemas de acesso ao vídeo, segue agora o trabalho. Combinado? Combinado, ok. Então, beleza. O Leandro ainda não me respondeu, tá, pessoal? Eu vou depois verificar se a gente consegue a comunicação. Então, deixa eu ver, esses colegas que eu tinha citado não entraram, o Matheus e o Michael Douglas, mas quem anotou para mim foi o quê? Foi Lavínia e Maria, que anotaram para mim, hein? Comunica, por favor, representante. Beleza? Ok. Então, vamos começar. Eu vou abrir a apostila aqui, para a gente poder compartilhar a tela. Abrir o nosso livro único. Já vou compartilhar a tela com vocês, tá? Quando eu começar a compartilhar, só peço que vocês confirmem que vocês estão vendo a minha tela. Então, vamos lá. Compartilhar aqui. A partir de agora, vocês veem minha tela. Pessoal? Ainda não, Charlie. Agora Ainda sim. atualizou aí? Deve estar Aí. com um pequeno, Apareceu para mim. deve estar com um pequeno delay. Então, é importante vocês me falarem até em relação ao delay, porque se eu estiver passando um comando no AutoCAD, eu lembro que nas aulas eu sempre falo isso, né, gente? Até presencialmente eu falei. É importante vocês terem um material de anotação. Eu, particularmente, aprendo assim, tá? Não sei como que é o método de vocês, mas de escrever cada sequência de cliques. Vocês já viram que algumas ferramentas do AutoCAD, ora você precisa apertar Enter, apertar Tab, ora você precisa ler o que o comando está mostrando na tela. Então, hoje nós vamos trabalhar, eu tenho aqui a minha anotação, hoje nós vamos trabalhar com o comando alongar, comando esticar, comando escala e comando alinhar. São 4 comandos. Então, é importante que vocês anotem como que ele é em português, como que ele é em inglês, porque você não sabe futuramente qual tipo de software que você vai trabalhar. É importante que vocês anotem as especificidades de cada comando. Então, assim, abri um comando, mas ele me deu 4 opções de seleção. O que eu faço? Escolho 1, 2, 3, 4, enfim. Então, é importante que vocês tenham essa preocupação. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a tela do AutoCAD. Aqui eu já tenho tudo que será feito na aula de hoje. A gente vai partir de um desenho simples, tá? Que aqui vocês devem perceber que nós temos uma construção de uma peça com uma linha. Como que chama essa linha aqui mesmo, gente? Essa vermelha? Vocês lembram, pelo amor de Deus? Respondeu, eu vou chamar nominalmente aqui. Vocês lembram qual que é o nome dessa linha vermelha aqui, pessoal? Por favor. Linha de centro, não? Isso, ela é uma linha de centro ou de simetria. Nesse caso, ela é de centro ou de simetria? Simetria? Simetria, exatamente. Então, olha só. Eu fiz ela numa cor vermelha, porque o AutoCAD nos propicia criar esses layers aí de outras cores, não é isso? E então, a gente tem um desenho, né, uma peça sendo desenhada com uma linha de centro. O que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer o comando alongar, o comando esticar, o comando escala e o comando alinhar. São essas as nossas instruções. Deixa eu perguntar, até para eu falar em relação à velocidade aqui com vocês. Tem alguém que está com o AutoCAD aberto e vai fazer junto comigo? Ou vocês acompanharão uma explicação agora e depois vão fazer no software? Só para ter uma ideia. Se tiver alguém que está com o AutoCAD aberto aí, eu peço para que vocês me falem, por favor. Eu estou com o AutoCAD aberto já. Você prefere que abra agora, professor? Por favor, quem está com o programa, deixa ele aberto. E aí é sempre igual eu falo em sala de aula, pessoal. Deixa eu fazer, fica atento na minha explicação, anota a sequência se for preciso e aí tenta fazer. Eu deixo um tempinho, tá? Agora, se vocês tiverem a habilidade de verem as duas telas, né, tanto a minha explicando com a minha fala e fazerem, também fiquem à vontade, tudo bem? Ô, Charles, Sim. o Renan, boa noite. Boa noite, Renan, tudo bem? Tranquilo.
Eu tô tendo problema com a minha verificação de autenticação na conta da Autodesk. Não Eu tá abrindo. também. Cara, eu fecho o programa e abro de novo e costuma dar certo. Porque a Autodesk manda uma chave para mim. Vocês já devem ter visto aí que eu estou trabalhando com o software versão 2021. E a chave que eles enviam eu não consigo autenticar. Dá erro. E às vezes ele fecha o programa por conta disso. Tem dia que na segunda vez ele abre, tá? Você já tentou fechar e abrir ele de novo, hein? Ainda não, eu tô tentando ver a confirmação do e-mail aqui para me ver se eu consigo um número de série e uma chave também. Então, é engraçado, porque quando você se cadastra e faz o download, automaticamente chega para o e-mail um número de série para você preencher. O meu problema é que ele não funcionou, né? Enfim, Eu aí tô não é culpa tentando fazer minha. isso aqui. Eu ainda estou com 20 e poucos dias de teste aqui, então vou me preocupar com isso mais para frente. Mas vai me mantendo informado aí, por favor, Tranquilo. tá bom? Mas de qualquer maneira, não sei se você estava acompanhando, as gravações agora vão partir para o YouTube. Obviamente, eu vou Aham. compartilhar no Ava e no WhatsApp o link, mas de qualquer forma, vocês vão ter aí uma semana para ter acesso a essa aula. Enquanto a gente não começa, eu verificar se o Leandro me respondeu. Não, não me respondeu. Vamos começar então? Seguinte. Na aula passada, nós vimos esses dois comandos aqui, ó. A matriz de caminho, que está aqui no centro da tela para vocês, e vimos também o comando, para quem não acompanhou, não viu os vídeos, vimos na aula passada também o comando estender. É muito importante ver a diferença do extend, que é o comando em inglês, que tem X, com estender, que é a palavra em português, que é em S. Então, se você tentar utilizar a grafia de uma, não vai funcionar na outra. Então, só fiquem atentos com essa questão, tudo bem? Hoje, a gente vai começar a ver o comando alongar, que é esse aqui, ó. Olha como que ele está escrito em inglês. O lengthen. Então, quando a gente tem esse comando em inglês, né? Ah, Thiago, como que eu vou saber? Né? Como eu falei, tem muitas vezes que você tem que jogar no Google para saber o que significa esse comando em português. Ou como é o comando tal em inglês, quando for numa situação inversa. E eu já peço para que vocês anotem aí, né, os colegas que têm anotação, estamos na página 102 da apostila, 100 da apostila e 102 do PDF, esse é o comando alongar. Tem uma diferença do comando alongar para o comando esticar. Nós vamos ver os dois hoje. Então, a primeira coisa que eu peço para vocês é fazerem um desenho similar a esse que eu estou fazendo. Eu vou passar medidas para vocês para que a gente possa fazer junto, tá? Eu vou começar. Alô? Enquanto eu estou fazendo aqui a instrução, eu vou deixar o microfone de vocês mudo. E caso vocês precisem fazer alguma intervenção, pode me chamar aqui, tá? Estou indo para a tela do AutoCAD agora. Bom, a gente vai começar a fazer uma linha e a gente pode utilizar a tecla F8 para deixar ortogonal. Significa que a gente vai conseguir fazer linhas verticais e linhas horizontais. E observem que na barrinha inferior, né, na barra de comandos, aparece a palavra ortogonal ativado. Não sei se é o caso de vocês, mas alguns colegas que possuem notebook com a tecla FN, ela se encontra na parte inferior esquerda do teclado de vocês. Alguns notebooks eles estão configurados, tá, para a tecla de função. Por exemplo, vou falar do meu computador. A tecla F8, eu posso tanto ativar o ortogonal ou eu posso diminuir o volume do meu computador. Então, eu tenho que ver o seguinte, como que está configurado o meu computador. Se eu só apertar a tecla, vai diminuir o volume ou vai fazer o ortogonal? Vai fazer uma coisa ou outra. Vocês vão ver que, dependendo da configuração do computador de vocês, vão ter que clicar na tecla FN, manter ela pressionada e só depois apertar F8.
Então, a gente teve uns 2 colegas que não estavam conseguindo fazer na segunda-feira por esse motivo. Tem como mudar essa configuração, só que geralmente é quando você reinicia o Windows e abre aquelas telas de configuração inicial. Então, recomendo que, se vocês não tiverem habilidade, para não fazer essa alteração, só verifiquem se o F8 está ativado ou não. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, ó. Comecei a fazer na origem meu desenho original. Não vou fazer agora. Ó a origem aqui, ó, o eixo Y e o eixo X. Não vou começar a fazer de novo na origem, porque já tem um desenho lá. Vocês lembram como que eu faço para fazer a primeira linha na origem, gente? Ó, escolho uma linha. Como que eu escolho para fazer na origem? Me ajuda a lembrar. 0. Oi? 0 tab 0, né? Isso. 0 tab 0 enter. Eu Enter. não vou fazer, mas se vocês quiserem início na origem, fiquem à vontade. Eu vou fazer aqui, inicialmente, uma linha horizontal de 200 milímetros. Tá? Vou subir, lembrando que eu estou com ortogonal ativo, vou subir 50. Vou deslocar para a esquerda 50 de novo. Calma aí que o meu deu errado aqui, mas vocês podem fazer a mesma instrução. Vou fazer 200. Subir 50. Pessoal, eu estou com um pouquinho de lentidão na hora que eu vou fazer a transmissão, aí eu vou apertar o ESC que não está dando certo, mas vamos lá de novo. Se o de você... o Leandro parece que apareceu aqui, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver no WhatsApp se ele está com o microfone. Tô aqui sim, Charles. Ô, Leandro, tudo bem? Eu vi que você apareceu. Beleza. Você perguntou se eu tenho o TeamViewer na minha máquina. Eu tô com... Você está vendo aí a minha tela, não tá? Que eu estou compartilhando. Tô sim. Eu estou dentro do programa, do programa Teams. Quando você fala de TeamViewer, é o quê? Seria o quê? Um programa de acesso remoto, porque se caso precisar configurar alguma coisa na sua máquina, eu consigo ter acesso configurado aí. Ah, não tem ele instalado. Mas você pode me instruir aqui que eu faço as coordenadas. Aqui para mim tá parecendo tudo normal, cara. São 2 alunos aí dessa lista que não conseguiram ver os vídeos anteriores. O Davi e o Luiz Felipe. Pelo menos para mim, eu não sei qual que é a interface que aparece para eles, né? Quando eu venho em equipes, eu consigo ver o que aconteceu anteriormente, né? Uhum. Tá, aulas ao vivo. É importante que vocês vejam, até os 2 colegas mesmo que não estão acessando, tá, gente? Quando eu entro em aulas ao vivo, como eu falei, não sei como que é a interface de vocês. Eu tenho como ver anteriormente o que aconteceu. Isso, no caso 8 deles... respostas de suas. E aqui, no caso eu consigo ver a aula da passada. Ele só tem as aulas que você publica. Só os links que você publica. Eles não têm essa visualização que eu estou aqui. Não, só o pessoal que tem o Office 365 instalado na máquina com licença do TeamViewer, do Teams. Por exemplo, se eu vier aqui agora, Leandro, ó, e obter link, e colar isso, onde que eu consigo colar isso de maneira que eles possam acessar? Seria em chat? Na verdade, você não vai usar o Stream. Você vai publicar ele no YouTube, disponibilizar para eles o link pelo YouTube. Você pode postar isso diretamente no Ava. Tá, não, mas é porque é o seguinte, essa questão é anterior. Do YouTube foi falado quinta-feira para frente. Não, ele já estava nos manuais anteriores, desde o início. Tava, mas não era para a gente pegar o link do Teams e jogar? Ele tá desde o manual do PowerPoint. Entendi. Tudo bem. Então deve ser por isso que eles não estão acessando. Porque teve essa mudança do YouTube. Eu lembro que na semana passada, na reunião, foi falado, né? Que os servidores estavam ocupados. Isso, eu só reforcei o que eles já tinham passado anteriormente, que é desde o manual do PowerPoint, que foi aquele primeiro manual de gravação. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Ô Luiz Felipe, você está nos ouvindo aí. Desde qual aula que você não consegue acessar? Só a passada? Desde a semana passada, Só de semana. Então, vou fazer o seguinte.
Hoje, ao invés de eu fazer o download só dessa aula e postar no YouTube, eu vou fazer dessa aula e da aula passada. E aí eu mando os 2 links, que pelo YouTube vocês não vão ter problema. Perfeito. Tá, mais alguma orientação, Leandro? Não, basicamente é essa mesmo, porque pelo stream do Microsoft, ele vai continuar pesando os servidores da mesma forma. E quando eles tentarem acessar por esse link, a Microsoft tenta forçar eles a criar uma conta corporativa ou comprar uma licença. Então, a melhor forma de se fazer é postando pelo YouTube, que a gente passa por uma plataforma totalmente gratuita e libera para eles o uso indisponível. Combinado. Então, tudo bem. Então, Beleza? depois do intervalo, pessoal, depois do intervalo eu vou disponibilizar da semana passada e o dessa semana para que vocês tenham acesso pelo YouTube. Atualizo no AVE e no nosso grupo de WhatsApp. Beleza, valeu, Charles. Qualquer coisa, eu tô aqui. Por nada, tranquilo. Tamo aí. Valeu, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade, então? Então, pode deixar que depois do intervalo eu faço essa instrução. Bom, então vamos fazer aqui a linha. Se o de vocês ficar muito pequeno, lembrem-se, né? Talvez o AutoCAD estava esperando um desenho maior do que isso. Para dar zoom, é só a gente apertar. Vamos ver se vocês lembram. Letra Z, Enter, e depois EST, para estender o que você está fazendo na tela. Então, vou fazer 200, vou subir 50, vou para a lateral 50 de novo, subir mais 200, lateralizar aqui 100, descer, e aí na hora de descer, olha que interessante, ó, eu estou descendo essa linha. Se eu levar o mouse até essa outra aresta, ele gera um pontinho verde. Não significa que eu vou fazer uma linha cruzada, significa que eu consigo alinhar com aquele elemento que foi feito do outro lado. Mesma coisa aqui para baixo, ó, se eu levo o ponteiro do mouse aqui para baixo, eu consigo fazer uma linha de comprimento alinhada com a peça. Então, quero que vocês inicialmente façam essa geometria aqui, tá? E me deem um ok quando eu puder continuar, porque eu vou criar a linha traço-ponto, que vai servir para a simetria desse elemento. Aguardo aí o ok de vocês. No meu tá pronto. Consegui verificar a licença aqui e fiz. E, enfim, funcionou o código, cara? Deu certo? Funcionou. Eu consegui entrar no e-mail que a Autodesk me enviou da outra vez. Aí deu certo. Aí ele rodou? Rodou. Cara, você viu o que o próprio Leandro falou aí no nosso áudio, né? Nesse período que nós estamos, as comunicações por internet, elas estão realmente complicadas. Pode até ser algum problema desse. A gente está tentando ativar a licença e os servidores não estão respondendo. Pode ser por isso. Não estou afirmando, mas pode ser, né? Mas que bom que você conseguiu. Depois eu vou tentar validar o meu também. Pessoal, é o seguinte, para fazer uma linha, que aqui ela veio com uma linha contínua, para eu fazer uma linha traço-ponto, eu preciso criar um novo layer. Para criar um novo layer, vocês sabem que a gente vem aqui, ó, em propriedades de camada, nós já vimos isso, e na janelinha que vai abrir, tem aqui, ó, uma estrelinha, vamos dizer assim, nova camada. E aí eu vou criar. Ela veio aqui para eu renomear, e ela vai ser, eu vou chamar, como eu já tenho uma traço-ponto criada, eu vou chamar ela de TP, eu já tenho uma traço-ponto criada. Pronto, criei a traço-ponto. Agora eu tenho que vir aqui, ó, em tipo de linha, dar 2 cliques, e aí quando eu dar 2 cliques, ele vai pedir para eu carregar. Quando eu carrego, eu abro a lista de bibliotecas de linhas do AutoCAD. A que a gente vai trabalhar é a traço longo ponto ISO. Essa é a terceira que aparece para vocês. Eu vou apertar cancelar porque a minha já está carregada. Vocês vão apertar OK, tá? E ela vai vir para a lista. Só que é o seguinte, gente, apenas ter escolhido ela dentro do carregar não garante que ela foi escolhida para a sua linha. Tanto que ela continua aqui, onde eu estou passando o mouse como contínuo. O que você precisa fazer? Quando ela vem para essa aba aqui de aparências, você precisa clicar sobre ela. Tá vendo? Eu tenho 2 opções, porque eu carreguei essa aqui agora.
e apertar OK. Só vai virar uma linha traço ponto se eu fizer essa alteração. Então, observem que mudou aqui para mim. Antes ela estava como contínua e agora é uma AK de ISO, tal. A cor dela, 2 cliques. Como eu já tenho uma vermelha, eu vou criar uma amarela para aqui modificar em relação à anterior. E para eu poder fazer a partir de agora a linha de centro, eu preciso vir aqui, ainda, né, no menu de camadas, clicar e escolher essa linha que eu acabei de criar. Então, o layer está agora selecionado. Eu posso dar continuidade, gente? Eu estou Qual que é a falando aqui cor assim... que tem que colocar na linha? Como que é? Desculpa. Qual que é a cor que eu tenho que colocar na linha? À vontade. Pode, igual na apostila de vocês, o desenho está verde e a linha está amarela. Tá vendo aqui? Entendi. Não existe uma obrigação da gente escolher cores agora, até porque, como eu falei, nem desenhos de engenharia civil, às vezes você vai ter colegas utilizando layers diferentes para situações parecidas. Então, para cada desenho de vocês, é importante, né? Vocês verem nos desenhos das empresas que vocês vão trabalhar, para ver qual é a padronagem de cores que eles utilizam. Tá bom? Eu fiz vermelho e agora eu fiz amarela. Só que eu queria a atenção de vocês nesse momento aqui na tela. Porque eu já mostrei para vocês, ó, em outras aulas, esse comando aqui, ó, calma, deixa eu passar o mouse, chamado OSNAP, que a gente ativa com a tecla F3. E quando a gente utiliza a tecla OSNAP, ele nos mostra, vou falar português bem claro, onde o mouse vai travar quando você passar sobre o desenho. Ou seja, quais são as referências, né, quais são os ajustes que ele vai fazer quando você estiver utilizando o mouse. Eu sugiro que vocês habilitem agora esse aqui, ó, que é o segundo, meio, que se estiver em inglês vai ser o midpoint. Por que isso? Quando eu escolher uma linha agora, o meu já está habilitado, estão vendo, né? Quando eu escolher uma linha agora, eu vou até aumentar o zoom para vocês verem. Quando eu passo o mouse, e aí é sem clicar, tá, pessoal? É apenas passar o mouse. Na extremidade, gera um quadradinho verde. E no meio, vocês vão perceber, ó, que vai gerar um triângulo verde. Isso significa que você está exatamente no meio do desenho. Só que eu ainda não cliquei. Eu vou mover o mouse para baixo, tá? Vou mover o mouse para baixo e aí sim eu vou clicar. Cliquei. E vou fazer essa linha até lá em cima. Lembrem-se, né? Lembram-se que quando a gente estudou os tipos de linha nas nossas aulas de desenho, a linha traço ponto, ela ultrapassa um pouco o elemento. Ela não pode ser coincidente e não pode ser também 1 quilômetro de distância. Então, olha lá. Agora que eu cliquei, eu aperto ESC. Ultrapassei um pouco esse elemento. E fiz a linha traço ponto estreita. Belezinha? Pessoal, tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Então vamos começar a fazer os comandos. Agora que o negócio vai ficar bom. Porque a gente só utilizou a referência que vai ser aplicada em todas as nossas aulas. O primeiro que a gente vai fazer vai ser o alongar. Para que a gente faça isso, eu vou fazer sempre cópias desse objeto inicial para que eu faça igual nas aulas anteriores. Está vendo? Eu tenho aqui um gabarito que está todo de vermelho. E eu vou construir agora tudo de amarelo. Para a gente copiar, olha o que eu vou fazer. Vou clicar com o botão esquerdo aqui e clicar no botão esquerdo depois que eu atingir nesse retângulo azul de seleção todo o objeto. Uma vez que eu cliquei, eu posso dar um Ctrl C, o famoso copiar. E na hora de eu dar um Ctrl V, ele vai me pedir mais uma informação. Ó, apertei Ctrl V. Ele me pergunta, especifique onde que você vai deixar esse Ctrl V. Então, eu vou deixar ele aqui pertinho. Cliquei, está feito. Primeira cópia. E a gente vai começar a usar os comandos. Como eu falei, em inglês ele é o comando lengthen, que é o alongar. Em português, nós vamos escolher o comando alongar. Nesse momento, eu queria que todos vocês prestassem atenção na minha instrução, porque esses comandos têm uma série de etapas
que pode ser que vocês tentando sozinhos, vocês se percam. Então, só queria saber se eu posso continuar ou se tem alguém atrasado aí que quer chegar nesse mesmo ponto que eu estou. Por mim, tá tranquilo. Tranquilo? Os demais colegas aí que estão com o software aberto, pode continuar? Então, vamos adiante. Seguinte, comando alongar. Agora é aquela hora da anotação que eu falei com vocês. Ó. Vou apertar o ESC para que não tenha nenhum comando ativo. Vou digitar alongar, ele vai aparecer. E aí, primeira coisa que ele me pergunta, qual que é o objeto que eu vou medir? E isso significa o seguinte, ó, tudo Calma aí. Deu errado aqui na seleção. Vamos de novo. Alongar. Selecione o objeto para medir. Então, ele vai me perguntar o que eu estou medindo. É o objeto. Eu posso escolher qualquer uma dessas linhas. Escolhi. Uma vez que eu escolhi, eu vou apertar Enter. E aí ele vai me perguntar qual que é o objeto a alterar. Vou até dar um zoom para vocês verem. Eu quero alterar essa linha aqui, ó. E quando eu clico na linha, eu consigo jogar ela para dentro, ou seja, diminuir o seu comprimento, ou jogar ela bem para fora. Tá vendo como que alongou? Se eu ainda não apertar ESC, o comando permanece ativo. Então eu posso ir lá embaixo, clicar na outra extremidade da linha e também alongar. E aí sim eu vou apertar ESC. Então observem, ó, os dois desenhos, como que houve diferença no comprimento. Olha lá, a gente consegue ver claramente. Só que não é só isso, tá, pessoal? Deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês que está na apostila, para depois vocês explorarem. Quando a gente alonga, igual nós fizemos aqui, nós temos 4 opções de alongar. Vou até voltar o comando para vocês verem. Ó, alongar. Ele me pergunta delta, porcentagem, total ou dinâmico. Ele deixa pré-selecionado o dinâmico, ou seja, se eu apertar Enter agora, ele escolhe o dinâmico. Eu prefiro, porque o dinâmico ele dá a liberdade para fazer aquilo que eu fiz, aumentar a linha o quanto eu quiser. Se eu optar por delta, vai ser um valor de incremento, ou seja, eu tenho que jogar quanto a mais eu vou aumentar essa linha. Se for porcentagem, obviamente você vai me mostrar quantos por cento a linha vai crescer. Se for total, você tem que falar qual vai ser o comprimento total dessa linha que você está alongando. O dinâmico, como eu fiz, ele dá a possibilidade de você alongar, né, seja deixar mais comprida ou mais curta essa linha, de maneira manual. Mas lembrando, vocês escolhem isso no início. Ó. Quando eu digito alongar, observa aqui embaixo, ó, eu posso escolher delta, porcentagem, total ou dinâmico, a escolha de vocês. Então depois vocês podem explorar essas outras 3 possibilidades na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios. Tudo bem? Ou não? Tranquilo. Maravilha. Vamos para mais um, então. Comando esticar. Ou, no AutoCAD em inglês, o comando stretch, que vocês podem ver aqui na página 103 do PDF, página 101 da apostila. Com o stretch, tem uma outra situação que ela é interessante. A gente vai aprender, não sei se vocês já observaram isso no AutoCAD, se eu seleciono da esquerda para a direita, de cima para baixo, ele gera uma área de seleção azul. Se eu seleciono de baixo para cima, da direita para a esquerda, ele gera um retângulo verde. E aí eu queria que vocês ficassem muito atentos e eu vou tentar obter uma resposta de vocês sobre a diferença desses 2 tipos de seleção antes de eu explicar. Para isso eu vou fazer mais uma cópia, igual eu fiz anteriormente. Vou colar aqui, que agora a gente vai utilizar o comando esticar. Então atenção na tela. Lembrando que eu não seguro o botão esquerdo do mouse, porque quando eu seguro o botão esquerdo do mouse, ele gera esse laço de seleção irregular, tá, gente?
E, obviamente, no laço de seleção irregular, ele vai pegar a última forma que você clicou. Eu vou perguntar para vocês e fiquem muito atentos. Ó, cliquei, não estou segurando o botão esquerdo do mouse, arrastei para cá, compreendendo as 3 linhas que eu desejo que sejam esticadas. Por quê? Olha como vai ser o resultado final do esticar, gente. Vê se vocês concordam ou discordam. Essa linha e essa linha, assim como a linha de centro, sofrerão impactos no esticar. Mas a base aqui não. Está vendo que a base permaneceu igual? Então, olha só. Eu vou selecionar dessa forma. Quero que vocês observem, mas ainda não falem. Olha, observem o que ficou em destaque. Ó. Beleza? Agora eu vou selecionar daqui de baixo para cima. E observem o que ficou em destaque. Me falem qual que é a diferença que vocês perceberam. Essa seleção ou essa seleção? Nenhuma diferença? Ó, essa. Igual ao oculista agora, gente. Melhor ou pior? Ó, essa ou essa aqui? Primeira ou segunda? A da direita para a esquerda. Não, então, mas qual que é a diferença? A da direita para a esquerda selecionou as 2 linhas laterais. Sim. Você sabe por quê? Não. Não. A explicação é bem simples. Ó. Quando eu seleciono da esquerda para a direita e gero o retângulo azul, ele vai selecionar apenas segmentos de reta ou objetos que estejam completos. Então, vamos analisar. A linha horizontal que está em destaque está completa. Então, ela foi selecionada. As linhas verticais, sejam as 2 brancas ou seja amarela, não estão selecionadas completamente. Então, elas não aparecerão na seleção. Agora, se eu faço isso aqui, ó, tá todo mundo completo. Estão vendo a diferença? Ó, é bem claro, né? Sim. Apenas os segmentos de retas completos ou qualquer objeto completo aparece. Já de baixo para cima, nós temos uma vantagem. Tudo que você, todos os objetos, linhas, círculos, etc., que estiverem dentro do retângulo verde, eles ficam selecionados. Dá para ver a diferença? Deu para ver. Tranquilo, né? Então vamos utilizar o comando, já que vocês entenderam. O comando vai ser o esticar. E aí ele me pergunta, quais são os objetos? Bom, eu sei que essas 3 linhas serão impactadas. Então, eu não vou selecionar da esquerda para a direita, porque para escolher essa linha aqui inteira, fatalmente eu vou encostar nessa aqui. Então, se eu pegar aqui ó, de cima para baixo, da esquerda para a direita, quando eu tentar selecionar essa linha completona aqui, essa aqui vai me atrapalhar. Então, eu vou selecionar de baixo para cima. Porque aí, ó, apenas as linhas que serão modificadas aparecem dentro da seleção. Muito mais fácil. Selecionei assim, aperto Enter. Lembrando, se a mensagem da tela não sumiu, a gente precisa de mais uma ação, que no caso é o Enter. E ele me pergunta qual que é o ponto base. Bom, a parte mais extrema dessa peça é aqui. Então eu vou escolher aqui como ponto base para esticar essa peça. Vou clicar uma vez com o botão esquerdo. E agora, gente, olha que beleza. Eu posso esticar essa peça manualmente, ou eu posso digitar um valor 100, 200, 300, 500, 20, 22, não importa, para alongar esse objeto. Alongar não, perdão, esticar. O alongar foi o que nós fizemos com essa linha aqui. Tranquilão? Tranquilo. Facinho, né? Bem facinho. Tá faltando só mais 2 comandos para a gente finalizar a aula de hoje e eu passar o exercício que vocês farão. Comando escala, nós já vimos na semana passada, mas vamos recordá-lo, porque ele está na sequência aqui da nossa apostila. Então, vou mais uma vez fazer uma cópia lá no início. Ctrl C. Fazer o nosso querido Ctrl V aqui. Tá? E a escala é um comando bem simples, porque eu vou digitar ele, escala, seleciono os objetos que eu desejo aumentar ou diminuir, e aí aperto Enter, e ele me pergunta qual que é o ponto base. Geralmente eu escolho no centro da peça,
porque dá aquela impressão que ela está aumentando ou diminuindo a partir do centro. E aí você pode simplesmente mover o mouse para fora ou mover o mouse para dentro, ou ainda digitar um valor. Aí eu quero que ela fique 2 vezes maior. É só digitar 2, porque significa 200%. Prontinho. Comando escala está feito aqui. Mais um para o nosso gabarito. E agora a gente vai finalizar o último comando. Alguma pergunta, gente? Repetir o comando escala, por favor? Oi? Você pode repetir o comando escala, por favor? Claro, vamos lá. Vamos lá. Dá uma arrastada na cadeira que vocês devem ter ouvido. Comando escala. A gente já tem uma peça aqui. Sempre é importante ter um bloco, um objeto ou uma peça que você deseje aumentar ou diminuir de tamanho, proporcionalmente ao original. Então, eu vou digitar o comando em português, né? Escala. Seleciono o objeto e eu escolhi aqui da esquerda para a direita porque a minha área de seleção azul abrangeu todo o objeto. Vou apertar Enter. E aí, pronto, apertar Enter. E aí o ponto base eu vou escolher no centro aqui da peça, mas não precisa, tá, gente? Se eu quiser jogar para cá, ele funciona também, ó. Tá vendo? Em qualquer lugar que você escolher como ponto base, ele vai aumentar ou diminuir sua peça. Eu prefiro sempre escolher no centro da peça. Então vamos lá. Selecionei, apertei Enter, ponto base centralizado, e aí eu posso deslocar o ponteiro do mouse para dentro ou para fora ou para dentro, ou digitar. Se eu quiser diminuir, eu tenho que jogar um valor inferior a 1. Por exemplo, eu quero que a peça fique 50% do valor original. Eu digito 0,5. 30%, 0,3. Eu quero 2 vezes maior, digito 2. 4 vezes maior, digito 4. Tá? Sempre a relação que tem, você tem que entender que 1 equivale a 100%. E aí está feito. Eu aumentei 3 vezes dessa vez. Entendido? Entendido. Maravilha. Esse último, gente, eu pedi para vocês prestarem atenção em todos os comandos, mas esse último ele é bem relevante também, que é o comando alinhar. Tá? Para isso, eu vou copiar vários modelos desse inicial, e aí vocês vão ver que o Ctrl V funciona várias vezes, tá? Eu não colo necessariamente uma vez só. Então, ó, clico aqui, Ctrl V. Outro Ctrl V, cliquei. Outro Ctrl V, cliquei. Então, à medida que você vai apertando Ctrl V e clica com o botão esquerdo do mouse, múltiplos objetos, múltiplos blocos dos que você construiu inicialmente serão reproduzidos. Então, o que é o comando alinhar, pessoal? O comando alinhar ele é muito interessante, porque me perguntaram isso quando a gente fez aquele trabalho lá das plantas baixas. Thiago, coloquei o sofá numa posição, quero virar ele, ou quero alinhar a mesa com a parede, deixar paralela a mesa com o balcão. Tudo bem, tem como fazer. O comando alinhar ele é bem tranquilo. A gente começa, né, digitando o comando alinhar. E aí ele me pergunta, selecione objetos. Nesse momento é importante que esteja selecionado todo o objeto ou todo o bloco que vai ser deslocado. Então vamos imaginar, ó, essa aqui vai ser minha peça de referência. Eu vou alinhar essa peça em relação a essa. Então vamos fazer, ó. Vou selecionar ela. A mensagem de selecionar objetos permanece na tela, então aperto Enter. E aí ele me pergunta, olha, especificar o primeiro ponto de origem. Aí é muito simples. Eu vou vir aqui agora nas arestas. Então, ó, aqui é uma aresta. Eu quero alinhar essa aresta. Deixa eu tirar o ortogonal, porque senão eu vou ter problema. Desativei o ortogonal, que agora a minha linha pode ser angulada. E clico nessa outra aresta aqui, ó. Ou seja, essa linha em relação a essa, aperto Enter. Calma aí que eu dei ESC aqui. Vamos lá de novo. Alinhar. Uma tecla que você faz derruba o comando, tá, gente? Então, alinhar, seleciona o objeto, aperta Enter.
Primeiro ponto de origem vai ser essa aresta em relação a essa aresta. Dou Enter. E aí ele alinhou. Então, o que eu fiz, gente? Eu uni essas duas arestas, né? Esses dois vértices aqui da peça dessa forma. Ah, Thiago, mas eu posso ter então mais um ponto de referência? Pode. Olha o que a gente vai fazer agora que vai ficar bem claro. Eu vou mover essa peça aqui. Vocês vão ver que interessante que vai ficar. Vou usar o comando alinhar novamente. Alinhar. Seleciona o objeto. Aperta Enter. Está selecionado. Qual o primeiro ponto que eu quero? Olha, eu quero alinhar essa extremidade até essa aqui. E vou querer alinhar mais uma. Vou querer alinhar essa extremidade até essa aqui. E está feito. Vou apertar Enter. E ele vai me perguntar: você quer redimensionar os objetos? Não, não quero. Eu quero que o objeto permaneça com as mesmas dimensões, só que unindo aqueles dois pontos lá. Só que dessa maneira que eu fiz, o que aconteceu? Está um em cima do outro. Ele fala assim: ah, Thiago, não vi acontecendo nada. Porque como eu busquei os dois pontos de origem, ficou exatamente um em cima do outro. E se eu quiser fazer um de cabeça para baixo em relação ao outro? É só eu fazer a seleção inversa, porque ele vai escolher sempre a sua primeira seleção. Então, olha se eu fizer assim para vocês entenderem. Ó. Alinhar, seleciono, Enter. Eu vou escolher essa aqui primeiro. E agora eu escolho essa. E aperto Enter. Ah, tá, entendi. O que aconteceu? Como eles estão, esse primeiro objeto estava abaixo, ele não virou de cabeça para baixo. Agora que eu entendi o porquê que ele não deu certo. Eu vou mover ele aqui para cima e vocês vão ver acontecer. Aí que vocês vão entender o que eu queria fazer. Alinhar esses objetos. Enter. Quero daqui até aqui. Agora eu deixei ele acima da linha original do desenho. Agora ele vai virar de cabeça para baixo. Só. Deixa eu fazer o contrário. Essa com essa. E essa com essa. Agora deu. Quando o objeto precisa ser virado de cabeça para baixo, você vai ter que fazer uma seleção, não de aresta com aresta, você vai ter que inverter a aresta. Por isso que só a última deu certo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, igual eu fiz. Eu queria deixar de cabeça para baixo e não um em cima do outro. Ó. Esses são os objetos, apertei Enter, e aí eu coloquei ele cruzado, ó, essa aresta com a primeira do outro, e essa aresta com o segundo do outro. Agora deu certo. Essa com essa aqui. E essa com essa aqui. Deseja redimensionar? Não. Se eu não redimensiono, vocês perceberam ali, né? Ele deu uma seleção cruzada. E aí, quando ele deu a seleção cruzada, ele ficou de cabeça para baixo com o outro. Então, pessoal, em relação a comandos novos para essas duas primeiras unidades, só para a gente recapitular, né? Olha a quantidade de comando que nós aprendemos desde a nossa primeira aula. Por isso que as últimas 3 foram aulas focadas em comando. Nós aprendemos, ó, como criar layers, fazer linhas ortogonais, linhas inclinadas, aparar objetos, a dimensionar a partir da origem. Vimos zoom estendido, linhas inclinadas, comando distância, o snap. Vimos também mover, rotacionar e o comando offset. Círculo, arcos, retângulos, polígonos e elipses. Depois nós vimos blocos, como salvar um arquivo do tipo BAC ou do tipo DWG. Os comandos de matriz retangular, polar e de caminho.
rotacionar, espelhar, filete e chanfro, fazer spline, que nós vimos na aula passada, estender, alongar, esticar, escala e alinhar. Todos esses comandos nós já aprendemos desde o nosso primeiro dia de aula e com base em todas essas instruções, o exercício que eu vou passar nessa semana, ele é um exercício diferente dos das semanas anteriores. Nas semanas anteriores, vocês tinham que reproduzir o que eu passava no vídeo. Nessa semana, não. Nessa semana, vocês farão um exercício aplicado, tá? Um exercício onde vocês farão vistas de um desenho, tá? E quem fez a minha segunda prova de desenho técnico vai ver que esse objeto, né, essa perspectiva que eu vou apresentar para vocês, ela já caiu em prova, só que quando vocês tinham que fazer no desenho manual, agora vocês vão fazer ela no software para entender se vocês acreditam que é mais fácil, se é mais difícil, e para que eu entenda também as dificuldades que vocês estão percebendo. E é importante que a nossa aula da semana que vem é uma aula para exercícios, uma aula para revisão, e aí, obviamente, é importante vocês acumularem aí, listarem as dúvidas de vocês e aproveitarem isso na próxima semana. Alguém tem alguma dúvida em relação aos comandos de hoje ou já posso passar o exercício aqui, pessoal? Eu acho que pode passar o exercício já. Posso passar? Pode. Então tá bom. Professor, Diga. e a gente achava que desenhar na mão era difícil. Você não está achando fácil, não, no AutoCAD? Ah, mais ou menos. É muito comando para guardar. Mas aí é a prática, né? Tem que fazer muito desenho para praticar. Eu tô vendo que o Michael tá por aí. O Michael tá com o microfone. Sim, pode falar. Ô, Michael, boa noite, tudo bem? Você tá com problema para acessar o AVA, cara? Alguma coisa que eu possa listar aqui e dar resposta para Elisa? Cara, às vezes eu tenho dificuldade para entrar por conta do meu computador, porque ele fica desligando sozinho, então essa é a minha maior dificuldade. Tá, Hoje deixa eu te eu vou ver perguntar. se eu consigo acessar Então, o é o AVA. seguinte, na minha aula, eu conferi na segunda-feira, tá? Não sei se mudou até hoje, mas na minha aula você não tinha acessado nenhuma sessão. Então, eu vou pedir aí para que você fique em dia por vários motivos, né? Primeiro, que é o nosso modelo acadêmico, vocês virem preparados para as aulas. E segundo, que sem esse acesso eu não consigo te dar pontuação nos exercícios. Então, eu vou listar aqui que você está com problemas no computador, mas que se comprometeu a deixar atualizado, tudo bem? Ok. Tá, obrigado. Você está querendo ter o quê? Até a sessão 2.4, né? Caso. Na verdade, essa você até ganhou uma vantagem aí, não tem 2.4, até 2.3 só. Beleza. Eu já vi se eu entrego pelo menos a primeira parte, então. Te agradeço. Deixa eu ver aqui. Tá anotado. Vou passar esse feedback depois, então, para Elisa. Obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu. Então, vamos lá. Exercício para vocês entregarem, então, pessoal. O seguinte. Antes de abrir aqui, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem de algum colega no nosso grupo, perguntando alguma coisa. Não, ok. Eles também não visualizou ainda. Bom, seguinte. Eu comecei a devolver, tá, pessoal, os arquivos que não estão sendo salvos da maneira que eu peço, porque depois me exige muitas indas e vindas em e-mail, e depois para ver o nome do arquivo que vocês estão salvando. Então, eu vou falar como primeira instrução aqui, gente, salva o exercício assim. Então, vou pegar os nomes dos colegas que estão aí para dar o exemplo. Então, exercício, o nome do arquivo que vocês vão me entregar. Exercício, seção 2.3. Então, temos aqui, por exemplo, Carla, Davi e Joaquim. Ou Carla, Davi e Fábia. Tá? É esse o nome que vocês têm que salvar na hora de entregar os exercícios.
Então, é um exercício referente à seção 2.3, tivemos a parte 1 na semana passada, e agora é a parte 2, que também será valorada. Então, a soma de todos esses trabalhos que eu passei vai, né, essa soma totaliza 1.000 pontos. Eu só lancei 200 ainda, durante essa semana eu vou lançar os demais. Então, vocês vão mandar para mim, ó, com uma semana de prazo. Então, até quarta-feira que vem, 23h59, podem me mandar esse exercício que eu estou passando hoje. No e-mail, um arquivo DWG nomeado dessa forma. Tranquilo? Sobre as instruções de entrega? Então, vamos adiante. Com base na perspectiva, se vocês lembram dela, ela está aí. Com base na perspectiva, construa as vistas frontal e superior. Não precisa da vista lateral. Vocês vão utilizar o software AutoCAD. Não é necessário cotar. Vocês vão fazer apenas as vistas com as linhas, né, tracejadas, linhas traço-ponto, que vocês entenderem que são necessárias. Não é necessário também o uso de formato de folha, legenda, margem, nada disso. Eu quero só as vistas. A escala vai ser 1 por 1, então vocês vão fazer nas medidas que estão sendo apresentadas para vocês e vão utilizar a unidade do arquivo em milímetros. Esse arquivo já está no AVA e, obviamente, que eu compartilharei também no grupo de WhatsApp. Então, o que vai ser agora, depois do intervalo, qual que vai ser a minha instrução? Depois do intervalo, eu vou fazer o download, só recapitulando para quem chegou mais tarde aí, tá? Depois do intervalo, eu vou fazer o download das nossas aulas da semana passada e dessa. Vou criar os links no YouTube e vou compartilhar também com vocês no WhatsApp e no AVA. Depois do intervalo, eu fico aqui na plataforma do Teams, vocês podem me procurar aqui pelo microfone ou em mensagem escrita no WhatsApp. Tranquilo, pessoal? Beleza. Alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação, algum questionamento? Quantos exercícios o senhor passou para entregar já? O primeiro foi o da planta, aí nós tivemos depois 2 exercícios de instruções, né, que foi da sessão, deixa eu pegar aqui a anotação que é mais fácil, tentei lembrar de cabeça, mas eu vou fazer a minha cabeça não falhar. Então, foi o da planta baixa, foi depois o da seção 2.2, que eram os comandos, o da seção 2.3, primeira parte, que também eram comandos, e agora, seção 2.3, parte 2, tá? São 4 exercícios, não é isso, pessoal? São 4 exercícios. Tudo bem? Ok. Tranquilo. Bom, então a partir de agora eu vou encerrar a nossa gravação, que nós começamos. Essas eram as instruções de aula, e obviamente, como eu falei, eu estou aqui, né, até a hora de 8h15, no caso, a gente acaba um pouquinho mais cedo, a turma é menor, então é normal, às vezes dá esses minutinhos de diferença. Até 8h15 vocês podem me acionar aqui de qualquer maneira, e depois do intervalo, depois das 8h45, também estou disponível para eventuais dúvidas. Tudo bem, pessoal? Deixa eu fazer chamada, né? Deixa eu fazer chamada. Depois da chamada eu encerro a gravação. Então vamos lá. Quarta-feira, 8 de abril. Eu vou vendo pelos nomes aqui, vocês podem desabilitar aí eu coloquei mudo, porque estava com barulho estourado aí do microfone de alguém. Mas eu vou vendo os nomes que estão aqui, mas eu vou chamar todos os nomes da chamada. Se alguém aí não for chamado, ou eu pular, é só me lembrar. Então, ó, a Carla está online aí, né? Presente. Davi Souza. A Fábia.
Gabriela, não estou vendo. Não está presente, né? Joaquim, está por aí. Jéssica, não. Jéssica, segunda falta seguida delas, é preocupante. Depois nós temos Larissa, não estou vendo. Lavínia, está presente. Depois nós temos Luiz Felipe, ok. Maria Goretti. Matheus Lucas, não. Michael Douglas, sim. Presente. Vamos ver mais quem está aí. Depois a Paula. A Késia, não. Renan de Souza. Renan de Souza. Está presente. Suindara, não. Tainara, não. Tamara, não. Yasmin, sim. Alguém que eu não tenha listado? Tá tudo certinho. Yasmin fica com o microfone estragado aí. Oi? Não, mas eu anotei presença Aí, para né? ela. Tá? Demorou. Anotei presença para ela. Pessoal, vou encerrar a gravação então. Estou à disposição de vocês, tá? O exercício você vai mandar em PDF para a gente Vou aqui no grupo? mandar. Vou mandar no grupo e já está no AVA.